Fala galera, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar então aqui nosso treinamento para OBMap. Ok? Olha só essa questão que interessante, gente. Eu tenho alguns números posicionados aqui, tá? Esse aqui é um zero, ok? E entre eles eu tenho uns espacinhos. Esses espacinhos em forma de quadrado eu posso preencher com esse tipo de carta ou com esse tipo de carta. Ou seja, eu posso colocar sinais de mais ou vezes, certo? Onde eu quiser aqui, ok? Existem muitas possibilidades diferentes. Eu posso colocar tudo mais, eu posso colocar tudo vezes, etc. Certo? E o que eu quero é o seguinte: eu quero saber qual é o maior número que eu posso obter colocando só sinais de mais ou de vezes nesses espacinhos. E aí, galera? Será que se eu multiplicar todos eles, eu obterei o maior número possível? Com certeza não, porque tem um zero aqui no meio, né? E qualquer coisa vezes zero dá zero, né? Não importa, você pode ter dado um número gigante, a hora que você multiplicar por zero, vai dar zero, tá? E depois zero vezes qualquer outra coisa que você vir a multiplicar pela frente, continua sendo zero, tá bom? Se eu só somar, então, também não vai dar coisas tão grandes, né? Porque, por exemplo, de que adianta eu só somar se eu posso somar os primeiros caras e depois multiplicar o que deu e depois multiplicar isso aqui, ok? Então, a gente vai tentar fazer um bem bolado de ver quem a gente coloca onde para tentar conseguir o maior número possível, né? Por exemplo, entre 3 e 4, com certeza vale a pena multiplicar. Se eu somar, eu conseguiria 7. Se eu multiplicar, eu consigo 12. Então, tá valendo. Certo? Então aqui vai ser 12. Será que eu pego isso e continuo multiplicando por 1? Ou será que eu somo 1 para ter o maior número possível? Nesse caso aqui é melhor somar 1, porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né? Então todo esse produto aqui, 3 vezes 4 vezes 1, daria 12. É melhor eu colocar um sinal de mais aqui, né? Então, depois que eu fiz o produto, por que eu fiz o produto primeiro? Não só porque ele veio primeiro, ele apareceu primeiro, mas porque entre resolver um produto e uma soma, nós sabemos que nós temos que resolver primeiro o produto, né? Ok? Um computador nem sempre faz assim. Depende de onde você estiver fazendo a conta no computador, ele pode fazer de outras maneiras, mas a gente sabe que quando a gente escreve, ainda que eu tivesse escrito assim, ó, 1 mais 3 vezes 4, o computador poderia fazer às vezes primeiro 1 mais 3, que dá 4, e depois multiplicar por 4, mas nós não. Nós sabemos que o correto é fazer primeiro a multiplicação, tá? Programas de computador que foram feitos para lidar com matemática sabem disso, mas nem toda calculadorinha em computador sabe disso, tá bom? Então a gente sabe que isso daqui dá 13. Beleza, por enquanto está dando 13. Isso que importa por enquanto, está dando 13. E depois vem o zero, né? Com certeza eu não vou multiplicar por zero, porque se eu multiplicar por zero, beleza, aqui deu 3 vezes 4, 12, eu faria 1 vezes 0, 0, e somaria eles. Não, eu não quero isso. Eu quero então, eu vou somar zero. É melhor somar zero do que multiplicar, né? Então vai ficar 12, ok, mais 1 mais 0, continua dando 13, né? E aqui também não vou multiplicar 0 vezes 7, senão eu desperdiço esse 7. Porque 0 vezes 7, eu tenho que fazer sempre as multiplicações primeiro, né? Para depois somar, 0 vezes 7 dá 0. Então é bem melhor eu colocar o sinal de mais, já que eu só posso colocar mais ou menos, perdão, mais ou vezes, é melhor colocar o sinal de mais. Então aqui vai ficar mais 7, e agora, opa, deixa eu só anotar que até aqui estava dando 13. E agora eu posso fazer 7 mais 8, né? Ou eu posso multiplicar. Aqui é interessante multiplicar, porque eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Então, ó, fiz as multiplicações primeiro, deu 12, e 7 vezes 8 dá 56. E o restante da galera tá só se somando, né? Agora que eu resolvi as multiplicações, eu posso fazer as somas. 12 com 1, 13 com 56. 13 com 56 vai dar 69, certo? Então pronto, esse é o maior número que eu posso obter colocando nesses espacinhos disponibilizados o sinal de mais ou de vezes, tá? Essa foi a lógica que eu tive que seguir. Tomando muito cuidado com o zero, porque se eu multiplico ele por qualquer cara, eu já estou desperdiçando aquele cara, né? 1 vezes 0 dá 0, ou 0 vezes 7
dá 0, né? Enfim. E eu tenho que tomar cuidado com o 1 também. É melhor somar o 1 com o restante da galera do que multiplicar alguém por 1. Porque quando eu multiplico por 1, nada muda, né? Então, eu só usei a multiplicação aqui e aqui, nesse caso, ok? Por conta dessas razões. Show de bola! Vamos ver um outro exercício aqui. Olha que interessante. Eu pensei em um número, ok? Não sei que número é. Eu vou colocar aqui x, por exemplo. E aí eu dividi ele por 282. Claro que deu um resultado, né? Deu um resultado aqui que eu vou colocar n, por exemplo, tá? Ou y, tanto faz. E aí o resto foi 52. Tá? Então, com certeza, esse número aqui é inteiro, né? Porque para ter dado o resto e aqui, né? Eu só falo que deu resto uma divisão quando eu estou trabalhando com números inteiros. Okay? Então, com certeza é inteiro. Com base nisso, gente, a gente pode até escrever o seguinte, ó. Quem é o número x que eu dividi por 282? Esse número x, com certeza, ele é 282 vezes o n mais o 52, que é o resto. Concorda comigo? Por exemplo, uma conta simples, por exemplo, 13 por 6. 13 por 6 dá 2 e aí sobra 1. Você concorda comigo que o número original, ó, quem está fazendo o papel de x, ele é a multiplicação desses dois caras, 2 vezes 6, mais o resto? Isso é sempre verdade, tá? O dividendo, que é o cara que está sendo dividido, no caso o 13 ou o x, ele é sempre igual ao produto desses dois caras aqui, né? Que é o divisor porque divide, vezes o quociente. Esse cara aqui se chama quociente porque é o resultado de uma cota. Cota é um nome antigo para divisão, tá? Mais o resto, mais o que sobrou, ok? Olha a segunda afirmação desse exercício. Se eu dividir aquele mesmo número em que eu pensei, ou seja, aquele mesmo x, por 47, que resultado de resto, que valor de resto eu obterei, tá? Então aqui vai dar um outro valor, eu posso chamar de m, não tem obrigação nenhuma de ser o mesmo número, então eu estou usando letra diferente. E aí eu quero saber quem é o resto que eu vou obter. Aí você fala, poxa vida, André, mas já são muitas letras. Vai dar um resto R, por exemplo. Então aqui x é 47 vezes m mais r. Mas já são muitas letras, ó. Eu tenho x, que eu não sei quem é. Eu não sei quanto foi o resultado da divisão aqui em cima. Não sei quanto foi o resultado da divisão aqui embaixo. E não sei quanto foi o resto aqui embaixo. Bom, então de fato eu não vou trabalhar com esse problema algebricamente, né? Tentando resolver probleminhas com letras. Eu vou ter que pensar de alguma outra forma. Vem comigo, ó. Se eu dividir por 282, deu um certo número e ainda sobrou 52... Ok, e aqui embaixo, isso com certeza quer dizer que esse número aqui, ou ele é o próprio 52, e aqui deu 0, ou ele é maior do que 282, né? Porque se aqui tivesse dado 1, seria 282 mais 52, né? Que daria 300... peraí, 282 com 52 daria 320... Não, 332. Aí sim, aqui daria 1. Então ele deve ser um número grande, maior do que 282, ok? Se eu dividir ele por 47, que é um número bem menorzinho, com certeza vai dar um número bem maior aqui, né? Um número bem mais alto. E aí eu posso pensar o seguinte, ó, será que o 47 e o 282 têm algo em comum? Vamos ver. Será que, por exemplo, dá para dividir 282 por 47 e dar exato? Vamos testar essa possibilidade. Se isso for verdade, a gente consegue fazer mais algumas coisas. Então, por exemplo, ó, 28 não dá por 47, vai ter que ser o próprio 282. Se eu tentar aqui por 5, vai dar 235. Se eu tentar por 6, 6 vezes 7 dá 42, vão 4. 6 vezes 4, 24 com 4, 8. Olha que maravilha, gente. Deu uma divisão exata. 47 é 1/6 do 282, né? Ele é um divisor.
do 282. Então, por exemplo, cada grupinho de 282, ele é como se ele contivesse 6 grupinhos de 47. É como se ele fosse o 282 fosse um grupão formado por 6 grupinhos de 47. Então, por exemplo, se aqui eu obtive um grupão, então aqui com certeza eu obteria 6 grupões. Se aqui eu obtive 2, aqui eu obteria 12. Né? É sempre vezes 6. Né? Se couberam 6 vezes 47 ali, então aqui couberam 6. Se ali era 2, aqui com certeza vai ser 12. Se aqui foi 3, aqui com certeza vai ser 18. Sempre vezes 6. Né? Porque cada grupão desse daqui tinha 6 grupinhos desse daqui. Então, quando eu dividir, eu não vou dividir em um grupão, eu vou dividir em grupinhos, vai dar bem mais grupinhos. Um grupão ali seria 6 grupinhos aqui, 2 grupões, 12 grupinhos. 3 grupões daria 18 grupinhos. O que mais que eu posso saber? Então, com certeza o cara de baixo é um múltiplo, só que aí, gente, o resto, percebe que é o mesmo cara que está sendo dividido, né? É o mesmo x. O resto continuaria dando 52. Tem algo de estranho aqui. Porque como pode o resto ser maior do que o divisor? O cara que divide. Isso não pode acontecer. Né? Se estão sobrando 52, então dá para dividir mais uma vez. Quantos grupos de 47 pessoas, por exemplo, cabem num grupão de 52? Cabe um. Então dá para colocar mais um. Né? Então aqui era só somar um. Daria um a mais aqui. Com certeza. Tá? Porque o 52 ainda é divisível, vai caber 1,47 aqui. E aí, hora que ficar 47 para 52, aí vai ficar o quê, gente? 7, 5, vai sobrar 5. Concordam? De 47 para 52, 48, 49, 50, 51, 52. Sobram 5. Então, com certeza, a gente vai vai obter um resto 5. Tá? Porque o 52 ainda é divisível pelo 47. Então, se está dando 52 é porque ou dá para eu continuar a conta, ou eu substituir por um número errado, ainda dá para dividir. Né? Então, vai ser um a mais. Né? Sempre um a mais. Então, aqui seria, por exemplo, 7, aqui seria 13, aqui seria 19. Tá? Percebe que eu não descobri quem era o N. Eu só propus várias possibilidades. E eu também não descobri quem é o eminho, o resultado desse pedaço. Eu só propus várias possibilidades. E fui pensando em relação a elas. Mas com certeza o resto vai ser 5. O que foi essencial nesse exercício, então? Perceber que esse número aqui é um múltiplo do 47. Ou, em outras palavras, que o 47 é um divisor do 282. Né? Porque a divisão entre eles dá exata. Então, quer dizer que o valor que eu vou obter aqui é um número inteiro relacionado ao valor que eu obtive lá. Então, e se ainda me sobram 52, é porque esse m devia ser um pouquinho maior do que o m que eu pus. Devia ser uma unidade maior. Assim como quando, por exemplo, eu fiz lá 282 por 47. Eu não tentei primeiro por 5? Nessa de tentativa e erro, me deu 235. Eu falei, opa, tá sobrando aqui, sei lá, de 5 para 12, vai dar de 5 para 12, 7, e de 3 para 7, 4. Olha lá. Então quer dizer que 47, 47, dá para dividir mais uma vez. Então ao invés de 5, puxa vida, eu vou colocar 6. Da mesma forma aqui, ó, eu fiz uma divisão, não sei quem eu tinha colocado aqui, e ainda tá dando 52. Não é legal. Aumenta esse cara aqui, comparado com o cara que você tinha pego anteriormente. Aumenta ele de uma unidade, e aí sim, de 47 para 52, com certeza o resto vai ser 5. Ok? Você pode chutar vários exemplos aí para pensar, exemplos para x, exemplos para n, para tentar fixar melhor o que está acontecendo aqui, tá? Se você já tem agilidade, habilidade com divisões, então você entendeu até aqui, se não, vale a pena parar um pouquinho aí e treinar, ok? Esse é um tipo de exercício bastante recorrente nas OBMAPs, quando a gente pensa em múltiplos divisores e restos, ok?
Show! Vamos fazer esse outro aqui, ó. Olha que interessante esse, gente, bastante prático. Esse também fui eu que elaborei, mas baseado no tipo de exercício que cai no OBMAP. Olha só, eu fui de Matão para Campinas com um carro flex, aqueles carros que podem tanto usar álcool ou gasolina. Imagina que na ida, na hora que eu estava indo de Matão para Campinas, eu usei só álcool, tá? Eu usei só álcool. E o meu carro teve esse rendimento, ó. Ele andou 14 quilômetros para cada litro de álcool que eu coloquei nele, tá? Para cada, eu não sei quantos litros de álcool eu coloquei nele ainda, mas eu sei que para cada litro que eu coloquei, o carro conseguiu andar 14 quilômetros para cada um litro, para cada um dos litros que eu coloquei. Ótimo. É um bom rendimento até na ida, ok? E depois na volta, claro que a ida e a volta são iguais, né? São distâncias iguais. A hora que eu voltei de Campinas para Matão, eu usei só gasolina, ok? Apenas gasolina. Coloquei uma certa quantidade de gasolina, eu não sei qual é, eu não me lembro. E aí eu percebi que o meu carro andou 16 quilômetros para cada litro de gasolina que eu tinha colocado no carro. Andou bastante. É normal que a gasolina renda mais do que o álcool, né? Mesmo assim, ela não é mais vantajosa do que o álcool, sempre, porque geralmente a gasolina é mais cara, né? Então, por isso que dá toda aquela história. Poxa, quando que a gasolina é mais vantajosa, quando não é, tal. Beleza, eu sei também que ao todo eu gastei 30 litros de combustível. Se eu juntar ao todo, tá? Entre álcool e gasolina, ao todo na viagem foram colocados 30 litros de combustível. E aí, com apenas essas informações, será que eu consigo calcular a distância entre Matão e Campinas? A gente vai ver que sim, ok? Eu não sei quanto de álcool eu coloquei, então eu posso chamar esse valor de X, por exemplo, ok? Coloquei X litros de álcool. Se eu faço 14 quilômetros com 1 litro, que distância será que eu consigo fazer com X litros? Ok? Claro que isso é uma regra de 3 simples, né? Eu posso multiplicar em cruz. Então eu percebo que a distância entre Matão e Campinas é simplesmente 14 vezes x, né? Se eu faço 14 km por litro, eu multiplico pela quantidade de litros que eu usei e descubro o total que eu andei. Por outro lado, essa é a distância, ok? Essa é a distância entre Matão e Campinas. Por outro lado, se eu gastei y litros de gasolina, eu só não vou colocar x de novo, porque eu não sei se é o mesmo valor de x. Eu nem descobri x ainda, né? Eu tenho que colocar uma outra letra, senão eu estaria dizendo, olha, é o mesmo valor, o mesmo x. Não, não sei, não posso fazer isso. Deve ser um outro valor, y. Gastei y litros de gasolina. Então, pelo mesmo raciocínio, se com 16 quilômetros, aliás, se eu rodo 16 quilômetros para cada 1 litro, é o que está dizendo aqui, que distância eu ando com y litros? Eu multiplico esses valores em cruz, né? E percebo de novo que a distância vai ser 16 vezes y. Esse litros aqui é só a unidade, tá, gente? E o quilômetros também, tá? Então, isso aqui está sempre medido em quilômetros e isso aqui está sempre medido em litros. As unidades não aparecem na conta. Agora, você concorda que a distância é a mesma? Então, 14x tem que dar igual a 16y. Eu não sei quanto é o x nem quanto é o y, mas eu sei que 14x tem que dar igual a 16y. Tá? Se você quiser, para facilitar as coisas, você até pode aproveitar o fato de que os dois são números pares e dividir a equação toda por 2. Se você dividir a equação toda por 2, vai ficar que 7x igual a 8y, e já não dá para simplificar mais. Tá? Isso não é obrigatório, mas te ajuda a trabalhar com números menores. Tá? Além disso, tem um fato que eu ainda não usei, que é o fato de que eu gastei 30 litros de combustível. O que eu posso escrever usando o 30? E de preferência usando o x e o y, que eu ainda nem sei quanto valem. Se é o total, se 30 litros é o total de combustível, então se eu somar a litragem de álcool com a litragem de gasolina, isso deve dar 30, né? Se eu somar o total de combustível de um e o total de combustível de outro, em litros deve dar 30. Então o que eu tenho aqui é um sisteminha, ó. Eu sei que isso é verdade ou de cima, tá? Pode ser o de cima ou essa versão simplificada de baixo, tanto faz. E eu sei que isso daqui também é verdade. Então eu posso substituir uma na outra.
né? Por exemplo, eu posso isolar o y aqui, ó, vou isolar o y, deixá-lo sozinho. Se eu vou isolar o y, quer dizer que eu vou mandar o x para lá. O x era positivo, ele vem para cá negativo. Né? Eu estava somando o x aqui, eu passo para lá subtraindo o x. Opa, desculpa, gente, subtraindo o x. E o y, que era positivo, continua com um sinal de mais na frente dele. Né? Eu não preciso mais escrever esse sinal de mais aqui. Então tá, então y é nada mais nada menos que 30 menos x. Eu posso colocar isso no lugar do y, então. Vai ficar aqui 7 vezes x, que eu ainda nem sei quanto é igual a 8 vezes... Agora, no lugar do y, ao invés de colocar y, eu vou colocar no lugar dele 30 menos x, certo? Por quê? Y pode ser substituído por 30 menos x. Como é que eu sei disso? Eu descobri aqui, ó. Eu descobri que eles são iguais. Y ou 30 menos x, tanto faz. Então, no lugar do y, eu coloco 30 menos x e faço as contas. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui vai ficar 7x, 8 vezes 30, 240. 8 vezes menos x dá menos 8. Olha que maravilha. Desde que eu troquei o y por 30 menos x, fiz essa substituição, né? Eu isolei ele aqui, deixei ele sozinho. E aí depois eu substituí esse valor dele aqui, ó, eu substituí aqui. Desde que eu fiz essa substituição, eu só tenho a letra x para trabalhar. Fica muito mais fácil, né? Então vamos juntar todo mundo que tem letra de um lado. Ó. O menos 8x, ele passa para lá, mais 8x, na linha de baixo. E aqui 240. Portanto, 7 chihuahuas com 8 chihuahuas me dá 15 chihuahuas, né? Isso aqui tem que dar 240, então, obviamente, o x tem que ser 240 por 15. Vou dividir por 3 em cima e embaixo primeiro, para facilitar. Porque 24 por 3, gente, dá 8. 24 por 3 dá 8, e com um zero ali, 0. 15 por 3 dá 5. Ah, legal, 80 por 5. 80 por 5, você pode fazer aí na mão, tá? Você vai ver que vai dar 16, ou eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Eu sempre gosto, ao invés de dividir direto por 5, que eu posso errar fazendo a conta, né? Sei lá, posso me distrair, pode acontecer algum imprevisto. Claro que dá certo, se eu fizer tudo bonitinho. Eu prefiro fazer assim, que é mais rápido. Ó. Multiplica por 2 em cima e embaixo, que é fácil. Vai dobrar aqui 160 e dobrar aqui 10. Aí eu corto, ó, 0 com 0. Sempre mais fácil e mais rápido fazer assim, dá 16. Então o x é 16, mas eu não queria saber o x. Eu não queria saber quantos litros de álcool eu gastei, né? Eu queria saber a distância entre Matão e Campinas. Ora, a distância entre Matão e Campinas não era exatamente os 14, aqui ó, 14 km por litro vezes a quantidade de litros que eu acabei de descobrir que são 16 litros. 160 por 10, 16 litros. Deixa eu colocar aqui, finalizar, né? Bonitinho. 16 litros. Então, 14 vezes 16 dá a distância entre Matão e Campinas. É o quanto eu fiz por litro, vezes a quantidade de litros, né? Essa era a distância. Fazendo essa conta, deixa eu armar ela aqui rapidinho, não é uma conta tão fácil de fazer de cabeça, né? Então, vamos armar aqui, dá 6, 6. Então, gente, isso daqui vai dar 224 quilômetros, tá? Esses valores são reais, ok? São valores de verdade. Não que meu carro tenha feito isso, tá? Mas a distância entre Matão e Campinas é praticamente essa daí, beleza? Mais um exercício, então, deixa eu dar uma olhada. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos um algarismo que eu vou chamar de A e um algarismo que eu vou chamar de B. O que é um algarismo? Um algarismo é um númerozinho só. Né? Existem números de 2 algarismos, como por exemplo 23. Existem números de 4 algarismos, como por exemplo 1572. São números de 4 algarismos. Tá? Então o A e o B são algarismos. É um dos algarismos básicos aqui. Nenhum deles... bom, pode ser que um deles seja 0 também. Tá? O 0 também é um algarismo. A questão se eu fizer essa operação aqui, ó, eu pego esse valor do A, que é um númerozinho de um algarismo só, elevo ele ao quadrado, depois eu somo com 2 vezes o A. O resultado disso daqui não é A vezes B, não, gente. O resultado disso é um único número, um número que começa com o algarismo A e termina com o algarismo B.
Por exemplo, se 4 ao quadrado mais 2 vezes 4 der 49, então isso faz sentido, ó, porque eu fiz o a ao quadrado, aqui está o a, e o primeiro algarismo do 49 é justamente o a. Ok? Quem será esse a, né? E quem será esse b que apareceu aqui? Eu gostaria de descobrir. E depois eu quero saber se eu pegasse o algarismo A e o algarismo B e somasse esses números diretamente, qual o resultado? Será que o resultado é o próprio algarismo A? Será que o resultado é um número que começa com o algarismo A e depois vem o algarismo B? Será que o resultado é apenas o B? Enfim. Será que é um valor que tem nas centenas o algarismo A, nas dezenas o algarismo B e nas unidades o algarismo B, ou é 3 vezes o valor do algarismo A? Bom, vamos ver. Quem será o A para que isso daqui dê certo, gente? Será que a gente vai ter que testar, né? Como existem só 10 algarismos, gente, dá para testar sem tanta preocupação assim, dá tempo, né? O BMAP são 7 minutos e meio por questão. Então, será que pode ser o 1? 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 dá quanto, gente? 1 ao quadrado dá 1, certo? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1, mais 2 dá 3. Não serve. Não serve, porque eu esperava que a resposta fosse um número de 2 algarismos, tipo, sei lá, 13. Se fosse 13, tudo bem, porque aí, ó, um aqui e o 1 na dezena desse número, né? Com um outro valor de b na unidade. Então, o 1 não serve, porque eu fiz a conta, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 dá 3, não serve. Vamos tentar com o 2. 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, mais 2 vezes 2, que também é 4, dá 8. Também não serve, porque a resposta deveria ser um número de 2 algarismos. 3 ao quadrado dá 9, com 2 vezes 3, que é 6, dá 15. Agora sim é um número de 2 algarismos, só que eu queria que o algarismo da dezena fosse o próprio número que eu estou usando aqui, e não é verdade. Será que... Vamos tentar com o 4. 4 ao quadrado dá 16, né? Estou colocando 4 no lugar do A. 4 ao quadrado dá 16, mais 2 vezes o 4, eu estou sempre usando essa fórmula aqui, certo? Mais 2 vezes 4, isso aqui dá 16, mais 8 vai dar 16 mais 8, 24. Também não serve, porque eu esperava que, já que eu estou usando 4 aqui no lugar do A, eu esperava que o algarismo da dezena fosse 4 também. Não rolou. Tentando com o 5. Vai dar 25 mais 10 dá 35. Não rolou porque aqui deu 3 e não 5, como eu queria que fosse. 6 ao quadrado dá 36, mais 2 vezes 6, que é 12, vai dar 48. Também não rolou. 7 ao quadrado, 49, mais 2 vezes 7, que é 14, vai dar 63. Também não rolou, certo? Depois, 8 ao quadrado, tá acabando as opções, né? Acaba com o 9. 8 ao quadrado dá 64, mais 2 vezes 8, que é 16, vai dar 8 ao quadrado, 64, mas vai dar exatamente 80. Olha que maravilha, gente. Concorda? 8 ao quadrado dá 64. 2 vezes 8 dá 16. A hora que eu somo eles, 4 com 6 dá 10, vai dar exatamente 80. Olha que interessante, pela primeira vez, o algarismo da dezena, desse número aqui que é o resultado, o algarismo da dezena é o mesmo algarismo cujo valor eu usei aqui e aqui. Então o 8 dá certo. Só por desencargo de consciência, vamos fazer com o 9 também. 9 ao quadrado dá 81, 2 vezes 9 dá 18. A soma disso daqui, gente, dá 99. Aí você fala, opa, e agora? Aqui também deu certo, ó. Aqui é 9 e aqui é 9. Mas aí tem um detalhe que eu esqueci de colocar no enunciado, digamos assim, dessa questão, é que A e B são algarismos distintos, tá? São algarismos diferentes entre si. O A é uma coisa, o B é outra. E aqui, de fato, eu tenho 8, o algarismo 8 e o algarismo 0, e aqui eu tenho o algarismo 9 e o algarismo 9. Não podem ser esses os valores de A e B. Devem ser 8 e 0. Portanto, eu descobri que esse algarismo aqui é o 8 e o algarismo da unidade, que formou esse número aqui, é o algarismo 0. Certo? É claro que eu não continuaria tentando, gente, porque o 10 já não é mais um algarismo, né? O 11, enfim.
Eu só tentei com aqueles números que são números de um algarismo, né? O número é o próprio algarismo dele. Agora esse valor aqui não, esse aqui é um número de 2 algarismos. O primeiro é o A, o segundo é o B, como 80. Ok? Então se eu quero saber quanto que é A mais B, ora, eu acabei de descobrir que o A é 8 e que o B é 0. 8 mais 0 dá 8, que é o próprio valor de A. Essa aqui seria a alternativa correta. Tá? Isso aqui seria 80, não, 8 mais 0 não dá 80, falso. Isso aqui seria 0, 8 mais 0 não dá 0, né? Falso também. Isso aqui seria 800, falso também. Isso aqui seria 3 vezes 8, que dá 24, falso também. Não, 8 mais 0 dá 8. Claro que se fosse vezes, né? 8 vezes 0 daria 0, e o 0 é o próprio valor de B, então seria essa alternativa aqui a correta e não aquela. Certo? Mas é uma soma, não é uma multiplicação, é uma soma. 8 com 0 dá 8, então a resposta é o próprio número que o algarismo A representa. É 8. Show? É isso, gente. Vou parar esse vídeo aqui também para não ficar tão grande. Valeu, abraço!